O Nair começa o vídeo dizendo que ele gostou do jeito dessa garota. Ele fala que ela é muito linda e pergunta qual o nome dela. E depois que ela se apresenta, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ele é novo por ali e que estava andando pela cidade e que pensou por que não conhecê-la. Ela fala que isso é legal e ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é dali mesmo de Houston e ele fala que é de Ohio, Cincinnati. Ele fala que acabou de se mudar para ali e pergunta se ela conhece Ohio e ela fala que a família dela é de lá. Ele fala que para ele a família dela não mora muito longe e pergunta se então agora ela mora em Houston. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela gosta na cidade, ela fala que gosta muito da cultura negra, ela fala que tem muitos lugares divertidos, muitas oportunidades e entre outras coisas. Ele fala que o vento está soprando bastante, ela fala que realmente está incomodando e ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro. Mas ela diz que ela não tem o costume de entrar assim em carro de estranhos. Ele fala que ele é um cara confiável e que ela não tem nada do que se preocupar. E em seguida ele também diz que ela pode confiar e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai abrir a porta para ela. Ela fala que ela gostou muito disso e ele agradece. Ela fala que, apesar disso, esse carro merece um aro melhor. Ela pergunta se ele também não concorda com isso e ele fala que é verdade, mas não sabe se ele vai fazer isso agora. Ela fala que ela tem crédito e que ela pode conseguir para ele se ele quiser. Ele pergunta se ela tem crédito e ela diz que sim. Ele pergunta se ela compraria aros novos para ele e ela diz que sim. E em seguida ele diz que isso é muito louco. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que é claro. Ele fala que com certeza e que ela pode ficar à vontade para entrar. Ele pergunta se ela está confortável e ela diz que sim. Ele fala que essa garota acabou de oferecer para comprar aros novos para ele e fala que realmente está precisando. Ela fala que ela gostou muito e ele agradece. Ela fala que combina muito com ele e ele fala que os três combinam. Ele pergunta sobre o que eles estavam falando e diz que lá fora estava ventando muito. Ela fala que se ele quiser, ela pode comprar os aros para ele, mas isso se ele tiver gostado dela. Ele pergunta se ele tiver gostado dela e ela diz que sim. Ele fala que não a deixaria entrar no carro dele se ele não tivesse gostado dela e pergunta se não é isso. Ela fala que é verdade, mas que ela quis ter certeza. Ele fala que não autoriza qualquer uma a entrar no carro dele e ela fala que dá pra ver que ele é um cara exclusivo. Ele fala que talvez ele seja e pergunta se ela é solteira. E como ela fala que é solteira, ele pergunta quantos anos ela é solteira e ela diz que há 4 anos. Ela fala que percebeu que ele também é solteiro e pergunta se ele não pensa em casar. Ele fala que talvez no futuro, se ele encontrar a garota certa e ela fala que com certeza. E em seguida ele pergunta por que ela está há tanto tempo solteira. Ela fala que não é tão fácil assim e que ela está esperando Deus enviar para ela a pessoa certa. Ele pergunta se nesse tempo todo não apareceu ninguém. E ela fala que na verdade nesse tempo todo não apareceu ninguém que causasse uma boa impressão duradoura nela. Ele fala que então só apareceram caras que levantaram bandeiras vermelhas para ela. Ela fala que só precisa de um homem que se cuide porque se ele se cuidar, ele também vai cuidar dela. E diz também que tem que gostar de fazer exercícios. Ele pergunta se ela vai à academia e ela fala que gosta de yoga e pilates. Ele fala que gosta muito de mulheres que gostam de academia e ela pergunta se ele malha e ele diz que sim. Ela fala que eles podem malhar juntos e ele fala que gosta disso. Bom, e já nesse momento ele pergunta sobre o trabalho dela e ela fala que ela é terapeuta licenciada. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que tem 2. Ela fala que tem 2 meninos, então ele pergunta se agora ela vai querer 2 meninas. Ela fala que talvez sim, mas que pode ser também mais 2 meninos. Então ele pergunta por que ela gosta tanto de meninos e ela fala que os meninos são muito divertidos. Ela fala que eles também são muito ativos, mas que se ela tiver menino ou menina, ela vai ficar muito feliz. Ele fala que ela é incrível e que ele gostaria de pegar o número dela para que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa e ela diz que tudo bem. E em seguida pede para ela digitar o número dela. Bom, e depois de pegar o número dela, ele fala que vai deixá-la sair. Ele pede para ela esperar e fala que ele faz questão de abrir a porta para ela. Ele fala que ele não vai mentir e diz que ele gostou dessa garota. E em seguida diz que talvez ele tenha que fazer outro vídeo. Ele pede para ela ter cuidado porque esse carro é muito rebaixado. Ele fala que agora que ele está morando em Houston, ele vai ter que se acostumar e morar perto dela. Ela fala que isso é fácil e ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ela fala que também foi um prazer conhecê-lo e ele fala que vai ligar para ela mais tarde.
O Nate começa dizendo que ele gostou da tatuagem dela e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo, mas não aperta a mão dele. Ele pergunta se ela não vai mesmo apertar a mão dele e em seguida pergunta da onde ela é. E como ela não responde, ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela começa a chamar por ele, mas ele fala que vai fingir que não está ouvindo. Ela pergunta se é dele e ele fala que ela está vendo ele ali dentro. Ela fala que realmente é muito legal e ele pede para ela dar a volta e fala que não está conseguindo ouvir direito. Ele pergunta e aí, e ela fala que ele tem um carro muito legal, e ele agradece. Ela fala que está muito quente ali fora e pergunta se ele se importa de dar uma carona para ela. Ele fala que pareceu que ela estava indo muito bem seguindo o caminho dela, e ela fala que não sabia que esse carro era dele, que ela pensou que ele estivesse a pé. Ele fala que estava indo para o destino dele, e ela fala que pensou que ele estivesse a pé. Ele pergunta se ela vê algum problema com quem não tem carro, mas ela diz que está falando isso porque hoje está muito quente. Ele fala que ela estava indo a pé, mas ela fala que duas pessoas que andam a pé não combinam. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela fala que gostaria de ir com ele. Ele fala que não pareceu que ela estivesse precisando de uma carona e mais uma vez ela pergunta se ela pode pegar uma carona com ele. Ele pergunta por que ela está precisando de uma carona e ela fala porque os pés dela estão doendo. Ele fala que isso é muito louco e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Joey e ele fala que o nome dele é Nate. Ele pergunta se ela vai entrar num carro de um estranho que ela mal sabe o nome. Ela fala que gostou da energia dele e que ela confia nele. Ele pergunta se ela gostou da energia dele, ela fala que ele é suave. Já ele fala que sinceramente ele não gostou da energia dela e que a energia dela mudou completamente depois de ver o carro dele. Mas ela fala que resolveu voltar porque ele parece ser um cara legal. Ele fala que ele gostaria de saber porque assim de repente agora ele é legal. Ela fala que para começar porque ele vai dar uma carona para ela. Ele pergunta para onde ela vai e ela fala que vai para uma galeria ali na frente. Ele pergunta se ela vai na galeria, mas fala que ela estava indo na outra direção. E como ela diz porque o ônibus para ali, ele pergunta se ela ia pegar um ônibus. E em seguida ele pergunta, caramba, como é isso? Ele pergunta se o namorado dela não deu um carro para ela, mas ela diz que ela não tem namorado. Ele pergunta se isso realmente é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela diz que não, então ele pergunta da onde ela é. Ela fala que é do Canadá e ele pergunta se é verdade e pergunta há quanto tempo ela está por ali. Ela fala que está morando ali há 2 anos e ele pergunta se ela gosta e ela diz que gosta muito. E em seguida diz também que ela gosta muito do clima. Ele fala que o tempo ali muda o tempo todo, mas ela diz que pelo menos não chove a todo momento como no Canadá. Ele pergunta se ela gosta da neve do Canadá, mas ela diz que lá é muito frio. Ele fala que dá pra imaginar e em seguida fala que foi um prazer conhecê-la. E ela pergunta se então ele não vai dar mesmo uma carona pra ela. Ele fala que pareceu que ela não estava interessada em conhecê-lo e pergunta por que ele daria uma carona para ela. Ela fala que só está perguntando educadamente, mas que se ele recusar, tudo bem. Ele fala que ele que estava tentando conhecê-la, mas que ela não quis. Ela fala que é verdade, ele fala que ela o rejeitou de uma maneira rude. Ela fala que é verdade e ele pergunta e aí? E em seguida ela diz que ela o rejeitou educadamente. Mas ele fala que não e fala que não foi isso que aconteceu. Ela fala que está tentando consertar o que aconteceu e pergunta o que ela pode fazer. Ele fala que ela que tem que dizer, afinal de contas não foi ele que cometeu o erro. Então ela pede desculpas e ele diz que tudo bem e fala que esse é um bom começo. E em seguida, depois disso, ele a convida para entrar. E enquanto ela dava a volta, ele fala que definitivamente ela é interesseira. Ele fala que ela não precisa fechar a porta porque dali mesmo ele fecha. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta se ela já esteve em um carro desses antes e ela diz que não. Ele pergunta se ela estava vindo da academia ou algo do tipo e ela diz que sim. Ele pergunta também qual o plano dela para o resto do dia e ela fala que estava indo para a galeria fazer compras. Ele fala que ficou muito claro no começo que ela não estava interessada e pergunta por que ela resolveu mudar de ideia. Ela fala porque, como ela disse, ela gostou da energia dele. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta
pergunta qual a diferença do começo para agora e pergunta o que aconteceu. Ele fala que sinceramente ele acha melhor ela sair e pegar o ônibus, e em seguida diz que ele não curte interesseira. Ela diz que tudo bem, ele fala que é isso mesmo. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos, e ela diz que tudo bem, e termina desejando para ela uma ótima caminhada.